Olá, sejam todos bem-vindos. Eu me chamo Olivia e vim fazer a leitura para o signo de Gêmeos para essa semana de agosto, mas é atemporal, então ela pode ressoar em outro momento, quando vocês encontrarem a mensagem. É uma leitura intuitiva, coletiva, então não vai ressoar para todo mundo, não pega aquilo que não é para ti. O que for, adapta também, não toma nenhuma decisão com leitura coletiva. Não esqueçam, né? A gente tem livre-arbítrio, por mais que pareça a nossa história ali, a gente sempre pode fazer as nossas escolhas. Né? Isso foi um dom divino aí, um direito que nos foi dado de fazer as nossas escolhas. E talvez por isso a gente faça tanta escolha ruim, né? Mas o importante é tu tenha força, a capacidade de sempre escolher aquilo, né? Aquilo que tu vai viver. Tá? Eu tinha uma energia muito bonita aqui de fogo, de mudanças para vocês. Eu fiz 2 vezes a leitura. E as 2 vezes a câmera simplesmente não funcionou. Eu não sei o que está acontecendo. Mas eu fui chamada, me intuíram a usar o baralho cigano. Né? Eu tinha feito com o tarô. E parece que agora que tá gravando, certo? Então eu vou começar, depois a gente vê. Se precisar a gente coloca um pouco de... O que tem pra energia? O que o baralho cigano quer contar pro signo de Gêmeos, que não aceitou o outro tarô? O universo tá pedindo que esse baralho seja usado. De energia do povo cigano, para trazer pra gente a mensagem que os geminianos precisam. Opa. Gente, puxa, o que não gravou, o primeiro eu fiz 2, né? Eu terminei eles e só depois que eu terminei eu vi que eles não estavam... A primeira carta que saiu foi a morte no tarô. E aqui vem a mesma energia. Uma necessidade de deixar, de virar esse ciclo, de deixar esse ciclo para trás e renascer, recomeçar. Energia muito forte, né? Está na mesa uma energia muito forte de morte e recomeço, de renascer. Energia da carta número 13, meu Deus, o universo, quando ele quer mandar o recado, aqui a morte é o número 8, no tarô é a força. E a primeira tiragem que eu fiz, que eu não consegui, que não gravou, a primeira carta era a morte e a segunda carta era a força. E eu me lembro de fazer a leitura e dizer, há uma necessidade de aceitar essa mudança. O universo, ele tá te empurrando, ele tá te forçando a olhar para isso de novo e sair. Tinha um 4 de ouros, uma estabilidade, tá parado ali, tá estagnado, tá apegado àquilo ali e não tá vendo da necessidade de mudar isso. Então, é como se tivessem vindo as duas juntas, porque o número 8 traz a carta da força e o caixão, né? Nesse baralho é a carta da morte. Então, está havendo uma resistência para essa mudança. E tá muito a energia de vocês aqui, muito, muito. A energia, eu tirei de novo, saiu de novo, tinha saído na primeira um rei de paus, que também é uma força espiritual, é uma capacidade de mudar as coisas, de realizar, de fazer. O cavaleiro, exigindo um movimento. Vai ser inevitável, né? Eu vou colocar essas cartas aqui e vou trazer as outras. Porque a energia, ela permanece aqui. Ela é constante. Por alguma razão, eles me pediram para trazer esse baralho. Mas, né, complementando com uma das leituras que eu fiz, a segunda leitura falava de uma mudança, uma resistência nessa mudança
e que quando tu largasse um 10 de paus que tu estava carregando, viria um 8. E o 8 são mudanças positivas vindo muito rápido. Mas tem que haver o teu movimento. O cavaleiro traz movimento. Na primeira leitura, tinha o carro, exigindo também uma mudança. O carro veio embaixo da morte. Olha, para quem vai ressoar essa energia, a aliança, que pode ser, né, amorosa, óbvio, né? Sempre tende a ser isso, mas a energia estava mais até para uma coisa de vida mesmo, né? De tomar decisões que vão mudar a tua vida, independente de qual área que estão se referindo. Opa. Aceitar essa aqui primeiro. Essa caiu em segundo. Pode ser também, vou trazer um pouquinho mais pra cá. Pode trazer também aqui eu falava, né, essa aliança aqui. Pode ser de amor, mas também pode ser família, tá? Pode ser tu revendo situações, tu te movimentando, talvez até revendo coisas que estão te trazendo muito peso, que estão, de novo, né? Tu tá parado, tu sabe o que tu tem que fazer, mas tu teria que estar em movimento, tu teria que caminhar para essa mudança aqui, mas é uma coisa que te traz muito, mas eu vou ter que tomar decisões, né? Que mexem com os meus sentimentos. Talvez eu tenha medo de me afastar de algumas pessoas. Olha aí, o cigano, que é vocês, ou uma energia. O cigano aqui já muda um pouco, tá? Porque essa energia inicial aqui, ela me lembrou muito as cartas do tarô, né? Que eu joguei, como eu expliquei. Mas essa outra aqui, agora entrando aqui o cigano e o sol, tá trazendo aqui, talvez, uma aliança, uma relação aqui, não sei se são vocês ou outra pessoa, mas tem alguém vindo para trazer uma mudança. E é uma coisa muito positiva. Mesmo, como eu disse, um movimento de vocês e um movimento que vai trazer, né, uma postura diferente, uma capacidade de ver as coisas com mais clareza, se movimentar, andar, aceitar aqui a mudança. A aliança em si é uma firmeza, pode ser até uma aliança com a espiritualidade. De aceitar, eu falei para vocês que saiu muito fogo lá, né? E aqui vem o sol. Então, aceitar a espiritualidade que ela está me levando, ela está me conduzindo, ela está me cuidando, preservando, me carregando nesse momento aí, que essa mudança drástica que já chegou na minha vida, que eu já estou atravessando, talvez, e esse atravessar aqui são montanhas, né? É difícil, ó, a torre virada. Tá? Ela caiu invertida. A torre, ela, apesar dela ser torre, que nem a torre do tarô, ela traz aqui também uma necessidade de um isolamento, né? Também traz a energia porque veio a morte aqui, tem muita energia de escorpião. E a energia de escorpião é fênix, é realmente deixar para trás e se renovar, se refazer, morrer, nascer de novo. A fênix, ela pega fogo, ela queima, e daí das cinzas ela renasce de novo ali, um filhotinho, e começa tudo de novo, e se transforma num animal, né, numa ave maravilhosa. Então, tem muita energia aqui tu vai ter que te renovar mesmo, deixar para trás aqui, ó, tudo que tu considerava talvez o mais importante para tua vida, que te desse alguma estrutura, que te desse, né, relacionamentos, casamento, parcerias, né? Pode ser amizades, pode ser família, pode ser trabalho, mas era uma coisa que tu gostava, que tu te sentia seguro,
tu já fazia há muito tempo, ou que tu mantém há muito tempo. Mas aqui, de novo, a necessidade, né? A torre traz uma necessidade de autoconhecimento, né? De tu te isolar. Mas esse isolamento aqui deveria, né? Ser negativo, já que a carta tá virada. Mas ele tá vindo do lado do sol. Então, parece mesmo que tu esteja sofrendo nisso, é para te enxergar. Ó. Esse sol aqui, ele tem ali, ó. Né, o chakra, né, que seria uma pessoa ali com o chakra, né, então é como eu tô te abrindo ali o teu terceiro olho, eu tô te mostrando, o sol tá clareando tudo, não tem como tu não enxergar mais, não lamenta por esse isolamento, foi um isolamento obrigatório, porque numa das leituras veio também o ermitão, é impressionante, assim, veio o ermitão, e aqui, como eu tava dizendo para vocês, as cartas sempre se complementam, a energia permanece a mesma. Tá parecendo muito ruim pra ti, muito horrível. Tu te sente lá sozinho. Mas não é essa energia que tu tem que entender. O que tá aparecendo pra ti é a maneira como tu tá enxergando isso atravessado. Tu tá enxergando isso como tu tem que ver. O sol tá ali, tu tem até o terceiro olho pra enxergar que esse isolamento é necessário. Ele é bem-vindo nesse momento. É o que tu precisa para clarear o teu pensamento, para enxergar o que tu precisa enxergar, para enxergar que essas mudanças aqui, apesar de dolorosas, apesar de te trazerem bastante, né, um percurso demorado, difícil, apesar de tudo isso, as nuvens estão aqui, é a tua visão, é a maneira que tu tá olhando isso. Que tá colocando as nuvens ali, porque o sol, esse mesmo sol, ele tá ali atrás, ó. É como se já estivesse brilhando. O tempo que tu permanece aqui, dentro dessa torre aqui, não é um castigo, não é uma punição, não. É o tempo que tu te impõe. A última carta da última leitura era um 8 de paus, que vinha do lado de um 10 de paus. E eu falava exatamente disso, a energia, ela tá aqui, ela não quer sair. Ela só queria ser mostrada de outra forma. Depende de ti trazer esse movimento, essa mudança aqui. Tá? Porque o sol tá brilhando para ti, o sol veio para te mostrar o que tu tem que fazer. Como é que tu tem que enxergar as coisas. E eu tava falando da outra leitura, que eu cheguei a dizer, parece que a espiritualidade está dizendo para ti, tu larga esses 10 paus aí, para de carregar esse peso que ele não é teu mais, para de carregar culpa, para de carregar essa energia eu mereço estar carregando isso aqui. Porque quando tu largar isso, quando tu enxergar o que realmente é importante para ti, porque tinha um imperador atravessado, e aqui tem um cigano, quer dizer, são as figuras principais de cada baralho, de cada deck. Né? É o arquétipo masculino principal. Então, ele tem todas as capacidades, ele é a figura principal, central dessa história aqui. Então, ele tem todo o brilho necessário, ele tem toda a força, ele tem todo o caráter, a segurança, a intenção boa de fazer as coisas. Ele é uma pessoa íntegra, justa, honesta, mas ele está se culpando, ele está se colocando num isolamento e achando que isso é um castigo, que ele queria poder sair daqui, mas tudo está virado de cabeça para baixo. Mas não, são nuvens ali. Quando tu mesmo clarear o teu pensamento, quando tu pode sair dessa torre aqui a hora que tu quiser. E quando tu sair, o 8 de paus vem pra ti. Tá demorando tanto, talvez esteja demorando pra chegar, porque tu ainda tá ali, preso ali. De novo saiu uma energia de, estou carregando um 10 de paus, mas o 8 de paus está chegando pra me, quer chegar, só que eu não deixo, né? Se vocês olharem aqui, ó, se eu tiro essa autopunição aqui, esse auto-engano, né? Eu não quero enxergar as coisas.
Eu tô me colocando aqui numa situação de isolamento, de permanecer dentro dessa torre. A mudança já chegou a tempo, eu já sabia a tempo o que eu tinha que fazer. Mesmo abandonar algumas coisas que eu não queria ter que abandonar. E não necessariamente abandonar, deixar para trás, né? Mas mudar isso. Às vezes são relacionamentos que tu olha e diz, não tem outro jeito, eu tenho que ir embora, eu tenho que deixar isso para trás, mas isso vai me trazer muito sofrimento e tal. Então, refaz ele, deixa ele renascer. E aqui, para chegar às coisas boas, o sol tá trazendo as coisas boas, mas tem esse percalço aqui, e é auto-infligido, é vocês que estão se colocando aí nessa situação. Tá? A lua e o jardim. Pode ser muito aqui coisa de empresa, né? De local de trabalho. Né? Mas a lua, ela traz muito sentimento, né? Muita intuição, coisas da gente mesmo, né? Então, caminhos, ó. Pode ser aqui coisas que tu quer fazer, coisas que tu almeja aqui, com esse jardim, talvez se mudar para um outro lugar, talvez, né, ter uma vida mais comunidade, outras pessoas, né? Mas talvez tu não esteja vendo a necessidade que tu tem de te isolar por um tempo, né, para resolver isso aqui, para mudar essas coisas que já deviam estar acontecendo, que já estão acontecendo há muito tempo. A morte, ela é iminente, ela não tem escolha, eu vou morrer e renascer quando eu quiser. Não, é iminente, as coisas vão acontecer, independente da nossa vontade. Então, a atitude que a gente deve tomar, o movimento que a gente deve fazer quando ela acontece é aceitar, né, de uma maneira figurada, né, gente? Porque isso aqui é figurado, né? Eu tenho que aceitar a morte e abraçar o renascimento, abraçar começar tudo de novo. Tem duas cartas aqui que no tarô são cartas de Escorpião, a Fênix, tu ir na profundeza dos teus sentimentos e pronto, eu vivi isso intenso, foi bonito às vezes, foi pesado outras vezes, mas tudo foi necessário. Agora eu já trago toda uma vivência nessa situação e eu vou recomeçar. E eu tenho muita força para recomeçar, mas eu ainda não morri totalmente, eu ainda não aceitei esse luto aqui, eu ainda estou me prendendo nisso aqui. O sol nasce todos os dias, gente, então ele volta, a luz volta todos os dias, às vezes ele tá atrás das nuvens, mas isso não quer dizer que ele não esteja lá. Quer dizer que talvez hoje não seja um dia muito bonito, hoje eu não vou ver o sol, hoje eu até vou curtir esse dia nublado, vou pensar um pouquinho mais, a gente fica mais nostálgico, mais, né, ficar sozinho ali, ouvir o barulhinho da chuva, vem uma tempestade, de repente, né, me atrapalha um pouco, mas o sol volta todos os dias. Então, tá exigindo esse renascimento. E me desculpem, eu fiz 2 leituras para vocês com o tarô, mas, gente, a leitura é a mesma. Só que, por alguma razão, quando eu fui fazer a terceira, eu pensei, o que tá de errado nisso? Que duas delas não gravaram. Eu realmente não sei o que aconteceu. E a energia veio a mesma. Daí me indicaram que eu tinha que usar esse baralho aqui, mas a energia tá a mesma. Tá? É clarear aqui o pensamento, não achar que tu tá isolado por um castigo. Novidades boas chegando também, ó. A mesma energia do 8 de paus. Coisas boas, mudanças boas chegando. Vão, aceitem, reavaliem as coisas. Pare de enxergar a torre como o fim de tudo, como uma coisa muito negativa. É negativo. Recomeços são sempre muito difíceis. Mas a gente tem que ter na consciência da gente que se tá acontecendo, eles são necessários. Não adianta lutar contra isso.
Não adianta bater de frente, porque quanto mais demora para te ter consciência que tu necessita enxergar as coisas como elas são, como elas estão se apresentando, me parece que tá tudo de cabeça para baixo. Como é que eu vou mudar isso? Tá? Vai mudar, vai permitir, tu vai te aceitar que as coisas são desse jeito. Porque o que vem depois disso é sempre melhor. A gente tem que aceitar as mudanças. E também não se culpar tanto, não se colocar tanto como como, sei lá, uma culpa, uma coisa de carregar, mas se eu tivesse feito desse jeito, mas se eu tivesse feito isso, mas se eu tivesse feito aquilo, começa com a carta da morte. Independente do que tu tivesse feito, isso ia acabar esse ciclo e ia ter que começar outro. Ao invés da lamentação, pega todas essas experiências, mesmo que ruins, e se eu fizer agora diferente? Eu não fiz antes, não fiz porque não pude, porque não pensei, porque não tomei iniciativa, porque não tive condições, porque não tinha esse entendimento que eu tenho agora, mas agora eu tenho. Agora eu tenho. Se serviu para alguma coisa, esse ciclo terminar aí, me trazer dor, me trazer insegurança, me trazer desequilíbrio total das coisas que eram importantes para mim. Para que serviu isso? Para me ensinar que eu tenho a oportunidade divina, maravilhosa que Deus nos dá de começar tudo de novo, todos os dias. Todo dia é uma oportunidade de começar de novo. Todo dia Deus nos dá um dia inteiro para a gente mudar as coisas que a gente precisa mudar. A gente só tem que agir, a gente tem que querer. Não adianta só ir ali rezar e pedir ajuda divina. Deus dá as oportunidades. Lembrei daquela historinha do padre que tem um alagamento e ele sobe no telhado e daí vem um helicóptero, vem um barco, vem várias pessoas tentando ajudar e ele fica sentado ali dizendo, não, eu tô esperando que Deus vai me salvar. E daí ele morre, porque ele não aceitou ajuda, e quando ele chega no céu ele diz, poxa, me abandonou nessa hora? Não. Daí Deus diz pra ele, não, eu te mandei o barco, eu te mandei o helicóptero, eu te dei as oportunidades. Então, todos os dias nós temos oportunidades, é que a gente às vezes espera, né, aquela coisa assim, tem que ser exatamente o que eu estou querendo. Não pode, provavelmente vai ser não aquilo que tu quer, vai ser aquilo que tu precisa para fazer essa mudança. Tá? E passando isso também, a maneira que tu vê as coisas também pode melhorar, pode clarear, pode aliviar todo esse peso, todo esse sofrimento, porque não é, não vou sofrer agora, tá acontecendo um monte de coisa ruim. Sim, vai sofrer, mas enxerga que isso vai ter uma saída. Tenha fé, acorda sempre, todos os dias, em todas as situações, renova a tua fé, de que tudo passa. O ruim, o bom, tudo passa. Então, as coisas boas estão chegando, elas estão vindo, vem novidades, vem novas oportunidades, novas boas oportunidades. Então, coisas que estão chegando e estão chegando rápido. Tá? Pode ter demorado mais até pela tua postura. Tu demorou para enxergar que ia chegar em algum momento as coisas boas. Porque nada morre, termina para começar uma coisa pior. É sempre um novo começo. Mas esse novo começo depende da minha atitude, de como é que eu vou agir em relação a isso. Eu vou avaliar o que foi importante, ver todo o peso que eu carreguei, todas as coisas ruins que aconteceram na minha vida e vou fazer diferente dessa vez. Certo, gente? Boa sorte aí aos envolvidos. Estava em uma energia muito forte espiritual, porque tinha muito fogo. Nas duas leituras tinha fogo. Nas duas leituras caiu o Rei de Paus, tá? A necessidade de um recomeço, de tu mudar as coisas. Então, abraça a energia e se ressoa de alguma forma, abraça a energia, aceita, né? E olha, talvez até uma situação aqui de relacionamento que tá conflituoso aqui, tá? Aqui também no fundo, ó, estrutura, né? Os dois pássaros aqui, é um ninho, né? Aqui é um ninho também. Então, se tu tá aí meio sozinho e tal, dá oportunidade para o novo chegar. Dá oportunidade para o novo. Abre espaço para o novo chegar. Te liberta daquilo lá. Que já foi, já foi. A torre já caiu, já tá até de cabeça para baixo aqui. Certo? Muito obrigada. Curte aí, não esquece. Te inscreve, tá? Se não tá inscrito ainda. E até semana que vem, se Deus quiser.